Será pecado uma mulher usar roupa curta? Essa pergunta tem gerado controvérsia por séculos, mas a resposta não está na cultura nem na moda, mas na palavra de Deus. Jesus mesmo deixou um ensino profundo quando disse: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. Aqui, Jesus não culpou a mulher por sua roupa, mas o coração que cobiça. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a pureza, a intenção e a responsabilidade espiritual. Hoje, exploraremos o que a Bíblia realmente ensina sobre a modéstia, o julgamento e o coração por trás de cada decisão. Revelaremos os princípios que Jesus estabeleceu para viver em santidade, além das aparências externas. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você neste tema tão delicado e crucial? Desde tempos antigos, as normas sociais e religiosas tentaram estabelecer o que é aceitável ou não na aparência externa das pessoas, especialmente das mulheres. Em muitas culturas, e também dentro de setores do cristianismo, apontou-se que o uso de roupas curtas é pecaminoso, ofensivo ou provocador. Mas a verdadeira pergunta que precisamos fazer é: foi isso que Jesus ensinou? Será que nosso Salvador, que veio revelar o coração do Pai, parou para julgar o comprimento de uma saia? Para entender a resposta, não podemos olhar com olhos humanos, mas com olhos espirituais, os mesmos que Jesus nos ensinou a usar quando disse: Não julguem pela aparência, mas julguem com justo julgamento. João 7:24. Essa declaração não apenas nos convida a olhar além do superficial, mas também revela que há uma maneira errada de julgar, que é quando fazemos pelo que vemos e não pelo que realmente está no coração. Jesus viveu em uma sociedade rigidamente regida por normas religiosas externas. Dos fariseus aos mestres da lei, todos se apegavam a uma espiritualidade que media a santidade pelo visível, orações longas em público, vestes cerimoniais, jejuns exibidos e rituais rigorosos. Mas Jesus repetidamente confrontou essa religiosidade vazia. Ele o fez quando se sentou para comer com publicanos e pecadores, quando curou no sábado e especialmente quando defendeu aqueles que eram julgados por sua aparência ou passado. Jesus não evitou as mulheres consideradas impuras, pelo contrário, ele as dignificou. Como quando falou com a mulher samaritana junto ao poço, uma mulher marcada por sua história pessoal, mas a quem Jesus não repreendeu por sua forma de vestir nem por estar ali sozinha. O que ele fez foi revelar sua própria sede espiritual e oferecer a ela a água viva que só ele podia dar. Em Mateus 5:28, encontramos um dos ensinos mais desafiadores de Jesus sobre o pecado sexual. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Essa afirmação não aponta a mulher como culpada, mas o coração do homem que olha com desejo. Jesus não disse: a mulher que mostra seu corpo faz pecar. Ele disse que o pecado ocorre no coração de quem cobiça. E essa distinção muda tudo. Mostra que Jesus não estava interessado em impor regras sobre o comprimento de uma roupa, mas em transformar as intenções da alma. Porque o verdadeiro pecado não está na tela que cobre ou deixa de cobrir o corpo, mas no olhar contaminado, na mente desordenada, no coração não redimido. Quando o coração está alinhado com Deus, o corpo segue. Mas quando o coração está distante, nem o traje mais recatado pode ocultar a impureza interior. Jesus sabia que o pecado começa no invisível, no profundo. Por isso não perdeu tempo ajustando vestimentas, mas foi direto ao núcleo, a transformação do interior. E essa verdade é essencial para responder à pergunta que nos reúne hoje. Porque se Jesus não se concentrou na roupa, por que o faríamos nós? Se ele não condenou as mulheres por sua aparência, mas lhes ofereceu restauração, perdão e propósito, quem somos nós para impor condenações que nem sequer vêm do céu? Uma das cenas mais comoventes do Evangelho é a da mulher pega em adultério. João 8 nos conta que ela foi levada diante de Jesus por um grupo de homens que queriam apedrejá-la. Segundo a lei, ela não negou seu pecado nem tentou se justificar. Simplesmente foi colocada ali no meio do julgamento público à espera da condenação. Mas Jesus não acusou. Não perguntou por que ela vestia de certo modo, nem a repreendeu por sua conduta passada.
O que ele fez foi voltar o olhar para os acusadores. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra ela. João 8:7. E um a um, os fariseus foram embora, começando pelos mais velhos. A cena conclui com palavras que ressoam até hoje: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse encontro resume o coração do Evangelho. A mulher não foi aprovada em seu pecado, mas também não foi humilhada por seu passado. Jesus a viu, a conheceu e a amou o suficiente para oferecer-lhe uma nova vida. Nenhuma palavra sobre sua roupa, todo o foco em sua alma. Isso é o que deve nos guiar ao tratar de temas como a roupa curta. Porque se o Filho de Deus não veio para condenar, mas para salvar, como podemos usar seu nome para apontar, criticar ou excluir? Pensemos em quantas vezes na história da igreja caímos em legalismos que, longe de libertar, atam. Regras que não transformam o coração, apenas modificam o comportamento externo. Mas a aparência pode enganar. Jesus o disse em Mateus 23:27. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Essas palavras não foram dirigidas a mulheres com roupas reveladoras, mas a homens que aparentavam santidade sem a possuírem. Isso deve nos fazer refletir profundamente. Quantas vezes julgamos pelo que se vê, sem nos perguntarmos o que há no coração dessa pessoa? Jesus olhava além da pele. Onde outros viam uma prostituta, ele via uma adoradora, como a mulher que derramou o perfume caro sobre seus pés, lavando-os com suas lágrimas e enxugando-os com seus cabelos. Os que a rodeavam a desprezavam, mas Jesus disse: seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou. Lucas 7:47. Esse ato de amor e devoção não foi reprimido, mas elogiado. Jesus não a deteve por seu passado, não lhe disse que não era digna por sua vestimenta. Ele a aceitou e recebeu sua adoração, porque veio de um coração quebrantado. O que isso nos diz sobre o que realmente importa para Deus? O coração. Tudo começa e termina no coração. Provérbios 4:23 nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando uma mulher decide como se vestir, ela o faz a partir de seu interior, de sua autoestima, de sua relação com Deus, de sua história pessoal, e ninguém além de Deus conhece essas razões. Então, por que julgar pelo exterior o que só o Espírito pode discernir por dentro? A vestimenta pode ser uma expressão de identidade, de cultura, da estação do ano, até mesmo de ignorância ou rebeldia, mas nada disso é o centro da mensagem de Jesus. Ele não veio para mudar estilos, mas para mudar almas. Também devemos ter cuidado para não cair no engano de pensar que a pureza se mede por centímetros. Uma mulher pode vestir-se com extremo decoro e ainda assim ter um coração cheio de orgulho, inveja ou ressentimento. Outra pode vestir-se de forma chamativa, mas com uma alma sensível à voz de Deus em processo de restauração, buscando seu lugar no reino. Por isso, a verdadeira mudança não ocorre quando alguém impõe regras, mas quando o Espírito Santo convence, transforma e guia a partir de dentro. Muitos líderes espirituais feriram gerações inteiras ao impor normas externas sem se preocupar com a relação pessoal com Cristo. Ensinaram as mulheres a se cobrirem, mas não a se amarem. Pediram que se escondessem, mas não revelaram seu valor. Disseram que seus corpos eram fonte de tentação, mas não que eram templo do Espírito Santo, dignos de serem cuidados, respeitados e celebrados. E essa visão distorcida deixou feridas profundas. Por isso, é hora de voltar à fonte, às palavras de Jesus, ao seu olhar, ao seu trato com as mulheres, ao seu ensino centrado no coração. Jesus nunca pediu às mulheres que se escondessem. Ele as enviou, as curou, as comissionou. A primeira a ver o Cristo ressuscitado foi uma mulher. A que se sentou aos pés do Mestre para aprender como discípulo foi uma mulher. A que derramou perfume caro e preparou o corpo de Jesus para o sepultamento foi uma mulher. Nenhuma delas foi definida por sua roupa. Todas foram reconhecidas por sua fé, sua entrega, seu amor. E se Cristo não as excluiu, nós não temos o direito de fazê-lo. Hoje, mais do que nunca, devemos levantar uma voz de graça, de restauração, de verdade e de amor.
Porque há muitas mulheres buscando a Deus com sinceridade, mas afastadas pelo julgamento. Há corações feridos por anos de condenação, e há almas esperando ouvir que seu valor não está em sua saia, mas em seu Salvador. O Evangelho não é um código de vestimenta, é uma porta aberta à redenção. Não se trata de quanto você cobre seu corpo, mas de quanto você deixa Cristo cobrir sua vida com sua graça. Ele não veio para medir vestidos, veio para salvar corações. E se nos alinharmos com Ele, deixaremos de focar na tela para olhar para a alma, porque é isso que o Espírito Santo faz, e é isso que transforma de verdade. A compreensão da modéstia bíblica foi distorcida por gerações que a reduziram a uma lista de normas visíveis. Mas em sua raiz, a modéstia é uma expressão do caráter, não da costura. A Escritura não nos dá um catálogo de centímetros, mas uma direção espiritual que aponta para o coração. Em 1 Timóteo 2:9, Paulo exorta que as mulheres se ataviem com traje decente, com modéstia e sobriedade, não com tranças exageradas, nem com ouro, pérolas ou vestidos dispendiosos. Essa instrução tem sido usada muitas vezes como uma regra para vigiar a forma de vestir. No entanto, o foco de Paulo não está na roupa em si, mas na atitude com que ela é usada. O problema não era a roupa, mas o propósito. O chamado não é para ocultar o corpo por vergonha, mas para vestir com uma mentalidade espiritual que reflita reverência a Deus e domínio próprio. O pudor e a modéstia mencionados na palavra não se originam na roupa, mas no interior. Não há uma medida objetiva que determine quando uma peça cruza o limite do pecado, porque esse julgamento não depende do olho humano, mas do conselho do Espírito. A modéstia não é imposta, ela é revelada por uma consciência renovada pela verdade. Romanos 12:2 nos dá a chave: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação que produz uma verdadeira conversão muda a maneira de pensar, e essa nova mentalidade também dirige a maneira de vestir. Mas a mudança não é fruto do medo de ser julgado por outros, mas de um desejo genuíno de honrar a Deus em todos os aspectos da vida. Quando uma pessoa é guiada pelo Espírito, a modéstia deixa de ser um fardo imposto por códigos externos e se torna uma expressão de humildade, reverência e sabedoria. Em vez de vestir para impressionar, provocar ou desafiar, veste-se para servir, para edificar, para refletir uma vida ordenada. Tito 2:11-12 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Essa graça não nos escraviza a regulamentos humanos, mas nos educa internamente, guiando-nos para uma conduta que agrada a Deus e que não precisa de validação externa. A roupa pode expressar muitas coisas: identidade, estado de espírito, contexto social, cultura, mas na vida cristã, o mais importante não é o que a roupa diz aos outros, mas o que o coração diz a Deus. Por isso, a modéstia não é uniforme. O que para uma cultura representa decoro, para outra pode não ter o mesmo significado. E em meio a essa diversidade, o que permanece é o princípio: vestir com sobriedade, com dignidade, com uma atitude que não busca centrar a atenção no corpo, mas glorificar o Criador do corpo. Em 1 Pedro 3:3-4, encontramos o ensino que complementa essa verdade: o vosso adorno não seja o exterior, de tranças, joias de ouro ou vestidos finos, mas o homem interior do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esse texto não proíbe roupas bonitas nem acessórios, mas estabelece uma prioridade: o verdadeiro adorno que honra a Deus não está na aparência visível, mas na atitude invisível que acompanha tudo o que fazemos. Uma mulher pode vestir-se com elegância sem perder a modéstia, se o fizer com humildade e sem pretensão. Outra pode cobrir-se de forma estrita e ainda assim exibir um coração altivo, porque o que Deus valoriza não é a tela, mas o espírito. Esse conceito liberta das comparações e do julgamento que muitas vezes se instala dentro do corpo de Cristo. A modéstia não pode ser definida por uma única comunidade,
nem pode ser imposta como se todos vivessem nas mesmas circunstâncias. A sabedoria bíblica reconhece que há uma grande diferença entre a convicção guiada pelo Espírito e a regra imposta pela pressão social. Uma convicção genuína leva a decisões coerentes e firmes, mas não julga aqueles que estão em outro ponto de seu crescimento espiritual. Uma mulher que foi instruída pelo Senhor a se vestir de forma mais discreta não usará essa transformação como uma régua para medir a fé de outras, mas como uma oportunidade para testemunhar o amor que a guia. Esse princípio também se aplica aos homens, embora frequentemente se enfatize apenas para as mulheres. Mas a palavra de Deus é clara em seu chamado a todos os crentes viver de maneira sóbria e ordenada, refletindo o caráter de Cristo. Em Colossenses 3:12, Paulo exorta: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esse tipo de vestimenta não se encontra em nenhum guarda-roupa, mas no fruto do Espírito. E é essa classe de vestimenta que faz uma pessoa resplandecer aos olhos de Deus, independentemente do que ela veste externamente. Há uma diferença radical entre usar a Bíblia como arma para controlar a conduta alheia e usá-la como lâmpada que ilumina o próprio caminho. Quando o foco se centra nos centímetros de uma saia em vez de no fruto do caráter, perde-se a essência da mensagem cristã. Jesus não veio para ajustar a moda de sua época, ele veio para ajustar corações. E quando o coração se submete ao seu senhorio, tudo mais encontra seu lugar. A modéstia bíblica, então, é um reflexo da maturidade espiritual. Não se trata de esconder o corpo por medo do julgamento, mas de honrar a Deus com liberdade e consciência limpa. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 6:19 e 20: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual recebestes de Deus, e que não sois de vós mesmos. Fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Esse mandato é profundo e vai além da roupa. Fala de tudo o que fazemos com o corpo, o que olhamos, o que ouvimos, o que dizemos, como nos apresentamos. É um chamado a viver consagrados não segundo regras externas, mas por uma entrega voluntária nascida do amor. A confusão sobre a modéstia vem muitas vezes do legalismo que busca impor normas sem transformação, mas também pode vir do libertinismo que descarta todo padrão, como se a graça fosse uma desculpa para ignorar a santidade. Nenhum desses extremos reflete o verdadeiro evangelho. A graça não cancela o chamado à santidade, ela o fortalece, porque onde há graça há poder para viver em pureza, não por medo do castigo, mas por gratidão pela redenção. A mulher que caminha com Deus desenvolve discernimento espiritual. Ela aprende a se vestir não apenas para agradar aos homens, nem para desafiá-los, mas para refletir uma vida que foi tocada pelo céu. E quando essa convicção nasce no profundo, não precisa que ninguém a vigie. Ela mesma, movida pela comunhão com o Espírito, tomará decisões que reflitam sabedoria, equilíbrio e propósito. Essa é a beleza da liberdade em Cristo. Não vivemos por regulamentos impostos de fora, mas por convicções formadas de dentro. E essas convicções não são adotadas por pressão social, mas por revelação espiritual. Filipenses 1:9 e 10 expressa isso com clareza. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. O discernimento que vem do amor é o que nos permite aprovar o melhor, não apenas o bom, mas o excelente, não apenas o permitido, mas o que glorifica. E essa é a meta de toda a vida cristã, caminhar com tal clareza que nossas decisões, mesmo na roupa, reflitam aquele que vive em nós. A modéstia, então, não é uma etiqueta que penduramos sobre uma saia longa ou uma blusa fechada, é uma atitude da alma que diz: quero que tudo em mim reflita Cristo, não para ser vista, não para ser aceita por uma comunidade, mas para ser encontrada fiel diante de Deus. Porque se tudo o que fazemos, incluindo como nos vestimos, o fazemos como para o Senhor e não para os homens, Colossenses 3:23, então a modéstia deixa de ser uma regra para se tornar uma expressão de adoração. A palavra não chama as mulheres a desaparecer, mas a resplandecer com sabedoria. Não as reprime, mas as eleva. Não as silencia, mas as ensina. E nesse caminho de formação espiritual,
Cada mulher descobrirá como refletir o Senhor em tudo o que faz, desde seu trato com os outros até sua forma de se apresentar ao mundo. Essa modéstia não precisa de vigilância, ela flui com naturalidade como resultado de uma vida guiada pelo Espírito. Quando se analisa o pecado em relação à vestimenta de uma mulher, frequentemente o foco se desvia para o externo, como se o comprimento de uma peça tivesse poder moral em si mesma. No entanto, o que a palavra de Deus realmente revela é que o pecado sexual começa não na vestimenta da mulher, mas na intenção do coração de quem observa. Esse princípio estabelecido por Jesus é contundente e transformador. Em Mateus 5:28, o Senhor declara: "Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela." Essa afirmação deixa claro, sem qualquer dúvida, qual é a origem do pecado. Não está na figura observada, mas nos olhos que olham com desejo impuro. Jesus não falou apenas do ato externo da cobiça. Ele foi ao centro do problema, o coração do homem. Porque todo pecado tem uma raiz invisível que precede a ação. Em Marcos 7:21-23, ele mesmo explicou: "Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, fornicações, todas essas coisas más saem de dentro e contaminam o homem." Aqui fica claro que o mal não vem do que está fora, mas do que reside no interior. Essa verdade derruba completamente o costume de culpar a mulher pelos pecados que outros cometem contra ela em pensamento ou ação. Não foi a roupa que produziu o desejo, foi o olhar alimentado por uma intenção já corrompida. Ao longo da história, a tendência de transferir a responsabilidade do pecado ao objeto de tentação tem sido constante. Desde o Jardim do Éden, o ser humano busca quem culpar. Adão culpou Eva, Eva aludiu à serpente. O padrão se repete quando homens incapazes de governar seus próprios impulsos apontam a mulher como a causadora de sua fraqueza. Mas o Evangelho rompe com essa corrente de justificativas. Em Tiago 14:15, lemos: "Cada um é tentado quando por sua própria concupiscência é atraído e seduzido. Então a concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado." Essa revelação é clara: a fonte do pecado não está fora do homem. A tentação não tem poder se não encontrar um desejo que lhe abra a porta. Quando uma mulher caminha pela rua, entra em uma igreja ou participa de uma reunião social, sua vestimenta pode ser julgada por aqueles que fizeram da religiosidade uma desculpa para esconder sua própria fragilidade. Mas os olhos de Jesus não se detêm na tela, sua mirada atravessa a superfície e chega até o invisível. Por isso, quando ele denuncia o adultério no coração, não está falando de normas de vestimenta, mas de uma condição espiritual que deve ser confrontada com seriedade e humildade. Nenhuma peça pode provocar a impureza se não houver dentro do homem um terreno fértil para que essa semente germine. Assim estabelece o princípio da santidade bíblica: a pureza não se defende regulando o externo, mas purificando o interno. Essa verdade é desconfortável para aqueles que preferem atribuir aos outros a causa de sua queda. Mas a palavra não suaviza essa realidade. Em Jó 31:1, encontramos uma declaração que reflete o compromisso com a pureza pessoal. "Fiz um concerto com meus olhos, como pois os fixaria numa virgem." Esse versículo não reprime a mulher, mas chama o homem a exercer domínio sobre si mesmo. Jó não pediu que as mulheres se escondessem. Ele assumiu a responsabilidade por seus próprios olhos. Esse é o modelo que Deus espera. Homens que não exigem que o mundo se ajuste às suas fraquezas, mas que rendem sua mirada ao controle do Espírito Santo. O desejo pecaminoso não é uma reação inevitável. É uma escolha que se alimenta na mente antes de se manifestar no corpo. Jesus não veio para ajustar condutas externas sem transformação interna. Ele veio para regenerar o coração, para que o olhar seja limpo, porque a alma foi purificada. Em Tito 1:15, somos lembrados: "Todas as coisas são puras para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro, pois até sua mente e consciência estão corrompidas." Aqui o apóstolo Paulo confirma que a percepção depende do estado do coração. Onde há pureza, não há cobiça; onde há corrupção, até o mais inocente é interpretado com malícia. Esse ensino é fundamental para compreender o caráter da santidade que Deus exige.
Não se trata de evitar ocasiões externas, mas de ter um coração tão cheio de luz que nenhuma escuridão encontre lugar. Em Salmos 119:37, o salmista clama: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Essa oração não pede que o mundo desapareça, mas que os olhos sejam guiados pela vontade de Deus. O homem justo não exige que outros desapareçam de sua vista. Ele mesmo se disciplina para ver com os olhos do céu. É ali que o pecado é vencido, não com barreiras físicas, mas com convicção espiritual. Em Provérbios 4:25-27, há uma instrução clara: que os teus olhos olhem diretamente e as tuas pálpebras se dirijam para o que tens diante de ti. Examina a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Essa sabedoria mostra que o foco não deve estar em culpar o entorno, mas em guardar o próprio caminho. O crente maduro não vive na defensiva, buscando eliminar tudo que lhe represente uma prova. Ele vive em comunhão com Deus, fortalecido por sua palavra, protegido pela fé e com uma consciência limpa que o capacita a andar em integridade no meio de um mundo que nem sempre refletirá a santidade. A cultura do julgamento desviou muitas vezes o verdadeiro ensino da Bíblia. Ensinou-se que a solução para a tentação masculina é esconder a mulher, cobri-la mais, censurá-la. Mas essa não foi a estratégia de Cristo. Ele não disse: afasta a mulher da vista do homem, mas se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Mateus 5:29. Esse versículo não deve ser tomado literalmente, mas sua mensagem é indiscutível. Jesus coloca toda a responsabilidade sobre quem olha, porque quem cai em pecado não o faz porque alguém cruzou seu caminho, mas porque não soube governar seus pensamentos, não se refugiou na oração, não disciplinou sua carne. É injusto e espiritualmente perigoso carregar sobre os ombros das mulheres o peso da pureza dos homens. Deus não delegou essa responsabilidade. Cada crente é chamado a ser vigilante de sua própria alma. Cada um dará conta pelo que viu, pensou, desejou. O julgamento virá não pelo que os olhos encontraram no caminho, mas pelo que o coração escolheu fazer com isso. É hora de devolver ao homem seu lugar de responsabilidade, de ensiná-lo que sua santidade não depende do que os outros fazem ou vestem, mas de sua obediência ao Senhor. A pureza é uma obra do Espírito Santo. Não se logra com paredes mais altas, mas com raízes mais profundas, na verdade. Quando uma mente foi renovada, ela não vê mais corpos como objetos de tentação, mas como criações de Deus, dignas de respeito. Ela não reage com desejo desordenado, mas com honra. Romanos 13:14 nos exorta: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Essa instrução não fala de esconder-se, mas de assumir uma identidade. Quem se reveste de Cristo aprende a ver como Ele vê, e os olhos de Cristo nunca buscaram corromper, sempre buscaram redimir. Uma mirada transformada muda toda a experiência humana. O homem que foi crucificado com Cristo não se desculpa mais em sua fraqueza, mas se glória no poder que o liberta. Em 1 Coríntios 10:13, declara-se: não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além do que podeis resistir. Essa promessa invalida todo argumento de inevitabilidade. Se o crente cai, não é porque não havia alternativa, mas porque decidiu não tomá-la. E quando isso se entende, o discurso da culpa alheia perde todo o peso. É responsabilidade do crente buscar a santificação todos os dias. Em 1 Tessalonicenses 4:3-5, estabelece-se com clareza: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui, o chamado não é para mudar o entorno, mas para governar a si mesmo. O cristão que caminha no Espírito não precisa que o mundo se ajuste às suas fraquezas. Ele vive pela fé, e essa fé o capacita a ver com pureza, pensar com integridade e agir com domínio próprio. Não é a saia que deve ser encurtada ou alongada, é a mente que precisa ser renovada. Não é o corpo da mulher que precisa de vigilância,
é o coração do homem que precisa de redenção, porque o verdadeiro inimigo não está na rua, está na alma que não foi rendida a Cristo. E enquanto isso não for entendido, continuarão condenando aqueles que não têm culpa e justificando aqueles que deveriam buscar a santidade com temor e tremor. O julgamento espiritual é uma armadilha sutil. Não se apresenta de forma grotesca, nem se anuncia como pecado. Ele se disfarça de correção, se reveste de zelo e muitas vezes utiliza as escrituras como lança, não como lâmpada. O olhar que julga nem sempre o faz com palavras. Às vezes o faz com silêncio, com distância, com uma sobrancelha levantada ou com uma frase embrulhada em falsa compaixão. Mas quando o julgamento toma o lugar do amor, a mensagem de Cristo se desfigura e o que foi dado para curar começa a ferir. Nada reflete melhor essa verdade do que o encontro de Jesus com a mulher pega em adultério. Ela não foi arrastada por um erro isolado, mas por uma história que outros decidiram transformar em espetáculo. Seu pecado tornou-se uma desculpa para uma demonstração pública de religiosidade. Mas o que aqueles homens não esperavam era a resposta daquele que não veio para condenar, mas para restaurar. Jesus não negou o pecado, mas o confrontou no único lugar onde pode ser vencido o coração, e o fez expondo a hipocrisia de quem, enquanto segurava pedras, escondia suas próprias cadeias. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra ela. João 8:11. Ele não gritou, não defendeu, apenas convidou a olhar para dentro. E um a um os acusadores foram embora, não porque entenderam o evangelho, mas porque foram descobertos pela verdade. A mulher ficou só, e nessa solidão Jesus a olhou com a única mirada que redime a do amor que não nega a falta, mas também não nega a possibilidade de uma nova vida. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. João 8:11. Essa é a essência do evangelho, um Deus que vê o mais escuro da alma e ainda assim oferece luz. Quando uma mulher entra em uma igreja e os olhares se fixam em seu corpo antes de chegarem ao seu rosto, a mensagem de Cristo já foi traída. Quando se murmura sobre sua aparência, quando se a reduz à sua forma de vestir, quando se a rotula como provocadora sem ter ouvido uma palavra de seu coração, a comunidade que deveria levantá-la se transforma em pedra. Não há restauração onde há condenação. Não há discipulado onde há desprezo. Não há revelação onde há crítica disfarçada de zelo espiritual. O julgamento que se origina no legalismo não busca justiça, busca controle. Não nasce da compaixão, mas do orgulho religioso. E embora se apresente como zelo pela santidade, termina afastando aqueles que mais precisam do abraço de Deus. Em Romanos 14:4, lemos: Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o fazer estar firme. Essa afirmação desarma todo espírito controlador dentro do corpo de Cristo. Ninguém tem autoridade para tomar o lugar do Espírito Santo na vida de outro. Ninguém tem direito de agir como juiz quando o único que conhece o coração é Deus. A mensagem do reino não foi desenhada para criar barreiras, mas para derrubá-las. Jesus tocou os impuros, comeu com os desprezados, caminhou com os marginalizados. Ele não ajustou seus padrões de santidade, mas também não usou sua perfeição como desculpa para se afastar dos imperfeitos. Pelo contrário, ele se aproximou com uma graça tão poderosa que transformava sem necessidade de impor. E essa graça segue sendo o caminho mais eficaz para a santidade. Não se trata de relativizar o pecado, mas de apresentar a verdade com um amor que não condena, mas convida ao arrependimento. O julgamento sem amor produz vergonha, mas a verdade com graça produz liberdade. Por isso, o chamado de Cristo é a amar mesmo aqueles que consideramos equivocados, não porque o erro seja pequeno, mas porque o amor de Deus é maior. Em 1 Pedro 4:8 somos instruídos: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Esse amor não encobre o pecado para justificá-lo, mas o cobre para restaurar o pecador. Só um amor assim pode sustentar uma pessoa enquanto ela é transformada. Só um amor assim pode fazer uma mulher voltar a um lugar onde foi rejeitada e vê-lo como uma casa de reconciliação. Muitos líderes espirituais, ao perderem a visão do Evangelho, tornaram-se sentinelas da aparência.
acreditando que sua missão era vigiar corpos em vez de pastorear almas. Mas a vocação pastoral não é fiscalizar, é acompanhar, é abrir caminho para que o Espírito faça a obra que nenhum código pode realizar. A verdadeira transformação não começa com uma saia mais longa, mas com um coração mais rendido. E isso só o amor produz, não o julgamento. Em Gálatas 6:1, Paulo dá uma instrução crucial para os que estão em posição de liderança. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de mansidão, considerando a ti mesmo, para que não sejas também tentado. Esse mandato deixa sem base qualquer enfoque de superioridade. O espiritual não aponta de cima, restaura do chão, não se impõe com dureza, age com mansidão, porque sabe que a mesma fragilidade que vê nos outros também habita nele. A comunidade que reflete a Cristo é aquela que não descarta ninguém por sua aparência, não ignora a santidade, mas a apresenta como um destino, não como um requisito de entrada. Acolhe a todos, mesmo aqueles que estão nos primeiros passos. Não exige maturidade de quem mal começou a caminhar. Não reclama a sabedoria de quem recém abriu os olhos. Não se escandaliza com a fraqueza, ajoelha-se para interceder por ela. Essa é a igreja que Jesus sonhou, um lugar onde as pedras não se levantam, se soltam, onde a verdade não é usada como castigo, mas como guia, onde a pureza não se torna orgulho, mas humildade, onde o Evangelho não se distorce em normas humanas, mas se vive no poder do Espírito. Quando o julgamento substitui o amor, a cruz é trocada por uma lista de regras. Mas nenhuma regra pode transformar o que só o sangue de Cristo pode redimir. Nenhum regulamento pode produzir um coração novo. E se a comunidade se obceca pelo cumprimento externo, esquecerá que o fruto do Espírito não se produz com vigilância, mas com presença. O amor, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, Gálatas 5, 22, 23, não se impõem por controle, se cultivam com relação. E é nessa relação com Deus que se gesta a verdadeira transformação. Há mulheres que foram feridas não pelo mundo, mas por aqueles que deveriam refletir a Cristo. Foram apontadas, corrigidas publicamente, rejeitadas por sua aparência, e tudo em nome de uma suposta santidade. Mas essa não é a voz do Salvador. Jesus nunca deixou de chamar ao arrependimento, mas também nunca usou sua autoridade para humilhar. Sua correção sempre foi pessoal, cheia de compaixão, focada em restaurar, não em exibir. Ele não expôs, cobriu, não envergonhou, levantou, não rotulou, renomeou. E essa deve ser a marca de todo crente que deseja se parecer com ele. O julgamento sem redenção é apenas condenação. E Deus não nos chamou para condenar o mundo, mas para reconciliá-lo com ele. Em 2 Coríntios 5, 18, 19, somos informados que Deus nos deu o ministério da reconciliação, e que Ele mesmo não imputou nossas transgressões, mas as colocou em Cristo. Se essa é a mensagem que carregamos, não podemos desviá-la com posturas farisaicas que se focam no superficial e descuidam do eterno. A roupa pode mudar com o tempo, as modas passam, mas a alma permanece. E é ali que nossa atenção deve estar. A santidade sem amor é dureza. O amor sem verdade é permissividade. Mas a combinação de ambos produz redenção. Cristo não escolheu entre um ou outro. Ele encarnou a verdade com graça e a graça com verdade. E essa é a fórmula do reino. Uma igreja madura não renuncia à santidade, mas também não a exige com força. Ela a apresenta como um caminho possível, desejável, acessível, e o faz com paciência, sabendo que cada alma cresce em seu tempo, que cada coração responde segundo o seu processo, que cada pessoa merece ser tratada como Cristo tratou os seus. Não se trata de renunciar à correção, se trata de corrigir com o amor que restaura em vez de excluir. O mesmo Jesus que disse, vai e não peques mais, foi o que se abaixou para proteger a mulher. O mesmo que pregou sobre o inferno foi o que abraçou as crianças. O mesmo que denunciou os hipócritas foi o que curou os que todos desprezavam. Seu amor era firme, mas terno. Sua verdade era absoluta, mas cheia de compaixão.
e essa deve ser nossa referência em todo momento. Se Cristo está em nós, seu caráter deve ser evidente, não em como vestimos os outros com normas, mas em como os vestimos com honra, não em como apontamos seus erros, mas em como caminhamos junto a eles em sua restauração. Porque a mensagem do reino não consiste em ver quem cai, mas em ver quem se levanta. Não se trata de detectar falhas, mas de acompanhar no processo de transformação. E nesse caminho, o julgamento apenas atrapalha o que o amor pode curar. Quando a relação com Deus é autêntica, cada área da vida começa a se alinhar com sua vontade, não por obrigação externa, mas pela obra silenciosa e constante do Espírito Santo no coração. Essa transformação interna não deixa de fora nenhum detalhe, porque o Espírito que habita em nós não é espectador, ele é guia, e quando ele guia, o faz do profundo ao visível. Até decisões cotidianas como a maneira de se vestir começam a refletir uma comunhão viva com o Criador. O erro comum é pensar que o Espírito só fala em questões doutrinárias maiores ou em momentos espiritualmente intensos. Mas a Escritura nos ensina que ele instrui também no pequeno. Em João 16:13, Jesus disse: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." Toda a verdade inclui cada área da existência humana. Sua voz não está reservada para púlpitos ou retiros espirituais. Ela também desce no cotidiano, na intimidade da consciência, na simplicidade de uma escolha diária. Não é necessário um código escrito para saber quando uma peça desentona com a dignidade de quem foi redimido. Quando o Espírito Santo toma o governo de uma vida, há um testemunho interno que aponta o que edifica e o que atrapalha. Essa guia não se impõe, ela se revela, não escraviza, liberta, não envergonha, orienta, porque o Espírito não vem para limitar a liberdade, mas para mostrar seu verdadeiro propósito. Em Gálatas 5:16, Paulo expressa com clareza: "Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne." Essa caminhada espiritual não é simbólica, é prática. Ela se reflete no que decidimos, em como falamos, em como nos apresentamos ao mundo. Quando alguém começa a caminhar de verdade com Deus, seu discernimento espiritual se aguça, não por pressão externa, mas por sensibilidade interna. Já não se trata de cumprir normas, mas de obedecer impulsos santos. O crente maduro não precisa que outro lhe diga o que vestir, porque aprendeu a ouvir a voz que lhe diz: "Isto convém, isto não edifica, isto honra ao teu pai." Em Romanos 8:14, afirma-se: "Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus." A guia não é genérica, é pessoal. O Espírito trata com cada um de acordo com seu processo, sua história, seu nível de entendimento. Mas em todos opera o mesmo princípio: conduzir a verdade. Essa verdade não é uma lista de restrições, é um convite a refletir o caráter de Cristo. Por isso, quando uma mulher que ama a Deus se veste, ela o faz com consciência de quem é e de quem representa. Não porque tema ser repreendida por outros, mas porque deseja em tudo agradar ao Senhor. Sua identidade em Cristo lhe dá dignidade, e essa dignidade se expressa no que ela escolhe vestir, não como sinal de submissão a regras humanas, mas como testemunho de sua liberdade redimida. Em 2 Coríntios 3:7 somos lembrados: "O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade." Não libertinagem, liberdade. A verdadeira liberdade não rompe limites santos, ela os honra com gozo. O Espírito nunca produz confusão. Sua guia é clara, mesmo no complexo. Em Isaías 30:21 está escrito: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda." Essa voz interior não condena, mas também não permite ignorar o que é correto. O Espírito convence do pecado, guia a toda a verdade e revela o que agrada a Deus. Quando fala, não o faz para esmagar, mas para alinhar. E quando uma vida está alinhada, até os detalhes refletem ordem, coerência, luz. A vestimenta não é indiferente ao chamado de Deus. Ela é um reflexo da identidade espiritual. O templo de Deus merece respeito, não só no altar, mas também no corpo. Em Coríntios 6:19-20, Paulo escreve:
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual recebestes de Deus? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Não se glorifica a Deus só com canções, mas também com atos. Não se honra a Deus só com palavras, mas também com atitudes. E uma atitude consciente frente à forma de vestir é parte dessa honra, não como obrigação legalista, mas como manifestação de reverência. Nem todos começam com o mesmo entendimento. Por isso o Espírito obra de forma progressiva. Ele não exige perfeição imediata, mas também não deixa ninguém estagnado. A vida cristã é um processo contínuo de ajuste, de sensibilidade crescente, de obediência crescente. E o crescimento espiritual leva inevitavelmente a uma expressão externa coerente com a transformação interna. Em Efésios 5, 8, 10, Paulo diz: Porque outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, comprovando o que é agradável ao Senhor. A forma como nos apresentamos, incluindo a maneira de vestir, deve ser resultado dessa luz, não para agradar aos homens, mas para refletir que algo mudou dentro de nós. O Espírito não impõe uniformes, ele inspira decisões, não dita padrões estéticos, forma consciências. Sua obra não é impor modelos culturais, mas produzir frutos eternos. A mulher guiada pelo Espírito não se define pela opinião dos outros, ela se define pela voz que a instrui desde dentro. E essa voz não grita, mas nunca se engana. Não exige aprovação externa, mas deixa paz no coração quando é obedecida. O resultado dessa obediência não é uma aparência padronizada, mas uma manifestação visível da glória de Deus na vida diária. Onde há liberdade no espírito, há beleza ordenada, não provocação sem controle. Onde há comunhão com o espírito, há sabedoria prática, não confusão moral. Onde há submissão ao espírito, há gozo em agradar a Deus em tudo, mesmo no que parece trivial, porque para o coração rendido, nada é trivial se tem o poder de glorificar ao Pai. O julgamento mais severo que o ser humano pode emitir não é o que lança com palavras, mas o que guarda em seu interior. E é ali, no terreno oculto da alma, onde se decide se um olhar será instrumento de honra ou de pecado. Jesus deixou isso claro quando, diante de uma multidão que pretendia apedrejar, não pediu explicações à mulher, mas introspecção aos acusadores. Suas palavras foram mais que um desafio, foram um espelho. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra ela. João 8:7. O que fez os homens soltarem suas armas não foi o pecado da mulher, mas a descoberta de seu próprio coração. A tendência humana sempre foi deslocar a responsabilidade. É mais fácil apontar o visível do que examinar o profundo, mas o Evangelho não permite essa comodidade. A luz de Cristo alumia não para revelar o erro alheio, mas para mostrar a necessidade de transformação pessoal. Em Mateus 7:3-5, Jesus pergunta: Por que vês o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? O ensino é direto, o foco não deve estar em controlar o outro, mas em render a própria vida à correção do espírito. O homem que acusa sem se examinar torna-se pedra de tropeço, porque enquanto exige pureza, ignora o desordem de seus pensamentos. Enquanto exige recato, não cuida de suas intenções. Enquanto reclama de couro, permite que seu olhar contamine sua alma. Essa hipocrisia é o que Jesus denunciou com firmeza nos líderes religiosos de seu tempo, não por seu conhecimento da lei, mas por sua incapacidade de vivê-la desde o coração. A santidade não começa com o corpo de outro, mas com a alma de si mesmo. A mulher não foi criada para ser um alvo de julgamento, mas um reflexo da glória de Deus. Mas quando o coração do homem não foi redimido, até o que é santo pode tornar-se objeto de cobiça. Por isso, o maior ato de purificação não é mudar o entorno, mas render os pensamentos ao domínio de Cristo. Em 2 Coríntios 10:5, somos instruídos a levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Esse mandato não é simbólico, é uma prática espiritual que começa com reconhecer a necessidade de limpeza interior. Quem nasceu do Espírito não precisa controlar os outros para viver em santidade, porque a verdadeira pureza não depende do que vê, mas de como vê.
e esse olhar só se torna santo quando foi moldado pela presença de Deus. O homem que teme a Deus cuida de seus olhos não porque tema cair, mas porque deseja honrar o Criador em cada pensamento. Sua luta não é contra o corpo da mulher, mas contra os desejos que querem dominar sua alma. O chamado à pureza é universal, não é uma carga imposta a um só gênero. É uma demanda de santidade que começa no invisível. Por isso, antes de levantar uma acusação, antes de formar um julgamento, antes de olhar o corpo de uma mulher com condenação ou desejo, o homem que conhece a Deus deve olhar seu próprio coração. Só então poderá ver com os olhos de Cristo. E onde antes havia julgamento, haverá compaixão, onde havia crítica, haverá oração, e onde havia impureza, brotará santidade. O coração de Deus nunca esteve focado em controlar aparências, mas em formar identidades. A pergunta sobre se é pecado uma mulher usar roupa curta perde seu peso quando compreendemos que o reino dos céus não opera desde a superficialidade, mas desde a redenção. Jesus não veio para vigiar vestimentas. Ele veio para restaurar a dignidade. E quando uma mulher se sabe filha, tudo que ela carrega, seja um vestido, um silêncio ou uma decisão, torna-se uma expressão de sua identidade em Cristo. O problema não é a tela que cobre o corpo, mas a mentira que cobre a mente, fazendo-a crer que seu valor depende de ser aceita, controlada ou corrigida pelos padrões dos outros. Não há mandato mais poderoso do que aquele que nos chama a viver desde a liberdade. Mas a liberdade não é ausência de limites, é consciência do propósito. Quando uma mulher veste com propósito, não precisa de aprovação. Quando um homem olha com propósito, não precisa de desculpas. E quando ambos entendem que foram chamados a refletir o caráter de Deus, desaparecem as comparações, os julgamentos, os códigos impostos, e fica apenas uma vida guiada pelo Espírito, edificada na verdade, sustentada na graça. A pergunta correta não é quão curta é a roupa, mas quão profundo é o conhecimento de Deus naquela vida. Porque onde Ele habita, tudo se alinha, onde Ele reina, tudo se ordena. E esse ordem não é uma imposição rígida, mas uma harmonia interna que se manifesta com naturalidade. Por isso, antes de ditar normas, antes de impor correções, o chamado é a conhecê-lo mais. Porque ninguém que foi transformado por sua presença permanece igual. E essa transformação, embora silenciosa, se nota. O que o mundo precisa não são mais regras, mas mais exemplos, homens e mulheres que vivam com tal integridade que sua forma de ser pregue sem necessidade de palavras. Que sua maneira de tratar, de decidir, de vestir, de ver seja uma proclamação viva do Evangelho. Porque, quando alguém foi vestido de justiça, o demais se acomoda. Quando foi coberto de graça, o demais encontra seu lugar. E quando foi tocado pelo amor de Deus, já não busca impressionar, mas refletir. A pergunta não é se algo é pecado. A verdadeira pergunta é: isto revela Cristo em mim? E se a resposta é não, então o Espírito tem espaço para agir. Porque a meta não é cumprir um padrão visível, mas ser transformado à imagem do Filho. Essa é a verdadeira santidade, não a que se impõe de fora, mas a que nasce de dentro. E quando essa santidade governa, não há necessidade de debates, porque o que é de Deus brilha sem discussão.